preocupou-se com os pobres, trouxe paz aos aflitos, com sua mediunidade acalmou corações, transportou humildade, consolou. Boa noite, gente. A tua fé te salvou. Convido-os, como está ali, né? Para olharmos, convido-os a olharmos para dentro e percebermos que a fé não é apenas um conceito religioso, mas sim um movimento que transforma vidas. A gente tem que ter isso guardadinho em nossas mentes. Deixa eu ver se eu botei certo. Eu voltei para trás. A gente aprende. Essa frase não é sobre perfeição. A gente vai ver na apresentação de hoje várias passagens do Cristo com esta mesma frase. Várias situações onde ele fala que a responsabilidade da cura, a responsabilidade da transformação está pela fé daquela pessoa. E essa frase, por não ser uma sobre perfeição, ela mostra que a gente está caminhando, né? A gente está iniciando, começando, aprendendo aos poucos. Mesmo depois de 2000 e poucos anos, nós ainda estamos aprendendo. Mas vamos aos poucos conseguindo. Perdão, de novo. A fé não é apenas um sentimento, mas um saber. É racional e relacional. A fé tem que ser raciocinada. Não somente a doutrina espírita veio para relembrar isso, mas o Cristo foi o primeiro a falar isso. Ele sempre conversava, mostrava, indicava e fazia as pessoas raciocinarem. E relacional porque a fé é uma ligação entre nós e o nosso Pai, desse relacionamento. E também nós e o nosso próximo. Por isso, relacional. Essas palavras foram ditas por Jesus em momentos de dor, coragem e transformação. A tua fé te salvou. Aqui são algumas das passagens que nós vamos comentar. O centurião de Cafarnaum, a mulher hemorroíça, a pecadora que ungiu o pé de Jesus, o cego de Jericó, a cura de 2 cegos e a cura dos 10 leprosos. Nessas passagens nós vamos ver ele falando isso. Comecemos com o centurião. Nessa lição, a gente vai ter um centurião procurando Jesus para pedir um auxílio. E para isso, nós temos isso em Mateus e em Lucas. Ele é um oficial romano, um gentio, que demonstra uma fé e humildade notáveis ao pedir a Jesus para curar o seu servo doente. O que é gentio? É aquele que professa o paganismo, é um idólatra. Ele foi procurar Jesus. O que é idólatra? É um termo de origem grega que pode descrever tanto uma prática religiosa de culto quanto uma paixão intensa no sentido figurado. Então vamos assistir como é que eu faço agora? Essa passagem, um pedacinho no The Chosen, para a gente analisar. Um gentio tem mais confiança do que acredita que eu posso fazer do que qualquer um que eu já encontrei. Bom, sou o primeiro judeu a levar voluntariamente um soldado romano à casa dele. E eu, o primeiro soldado a ser levado. Deveríamos participar dessa competição aos 2 tempos por mês. De trás. Espera, eu vou ver se ele está lá dentro. Pedro, me dei conta que trouxemos um romano para ver Jesus e ele não nos deu permissão nem nos pediu. Acho que já vi
Dá-nos por aqui. Retornais. Senhor. O meu pequeno servo está em casa paralisado, está doente há tanto tempo e agora está em terrível sofrimento, perto da morte. Então me leve a ele. Senhor, você o chama de Senhor. Eu não sou digno de que entre em minha morada. E eu sei que o Senhor não se sentiria confortável como judeu na casa de um romano. Mas me diga somente uma palavra e ele será curado. Não é digno. Na verdade, o menino que eu falei, ele é meu filho. Eu tenho muita vergonha, eu nem deveria admitir isso, mas eu estou. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Mestre, nunca pensei que diria isso, mas este homem merece que ele faça isso. Ele ama o nosso povo. Ele nos ajudou. Eu sei. Não se incomode, porque eu sei que o Senhor pode curá-lo à distância, com apenas uma palavra de comando. Eu também tenho autoridade como soldado sobre meu comando. Eu digo, vá, e ele vai. Se eu disser ao outro, venha, ele vem. Tudo o que o Senhor mandar neste mundo vai acontecer. Eu sei disso. Até isso. Se levante. Levante. Vocês todos ouviram esse homem. Em verdade, eu vos digo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu fui rejeitado em minha própria cidade natal. Eu sou ameaçado pelos líderes religiosos do meu próprio povo. E ainda assim, este homem, um gentio, tem mais confiança do que acredita que eu posso fazer do que qualquer um que eu já encontrei. Como você creu, assim acontecerá. Obrigado. Eu que agradeço. Você animou o meu dia por encontrar esse tipo de fé. Interessante, né? As pessoas ficam espantadas ao vê-lo sair de dentro do local onde está Jesus. E Jesus ali mostra a questão de dar um dos pontos importantes que a gente tem que ter para a gente também, não só a questão da fé, mas não ter preconceitos, né? Isso é o principal. Então a gente vê... Onde é que eu botei? Está aqui. Vamos ver alguns pontos desse vídeo. Ali tem a fé inabalável. Como diz Kardec, a fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão, frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A gente tem que ter noção que a fé ali demonstrada
ele mostrou, né? O que o Senhor pedir vai acontecer. Eu creio nisso. Eu tenho a certeza. Ele tem a fé. Ele reconhece a superioridade de Jesus quando pede até, fala para Jesus não ir à casa dele, porque ele tem vergonha, porque ele sabe que o servo na realidade é uma questão para eles de pecado, vamos botar entre aspas, mas é pecado para eles. Então ele ficou sem graça, então não quero, mas o Senhor mandar, eu tenho certeza que vai acontecer. Como eu faço? Eu sou líder, eu mando e eles me obedecem. E o Senhor, mais do que ninguém, conseguirá fazer isso. Obrigada, meu. Então ele tinha certeza disso. Outro ponto, além da fé inabalável, nós temos a força do bem. A forma de agir do centurião demonstra que as pessoas de boa vontade conseguem efetivamente superar as divergências pessoais e culturais. Isso tem no livro do EAD. Foi retirado de lá. Então, quando esse centurião foi tão bom, ele era totalmente diferente. Ele fez uma sinagoga para os judeus naquela área. Ele conseguiu, mandou, autorizou e foi feito. Então, essa força, né, essa questão do bem, fez com que os apóstolos, no caso, ali está Mateus e esqueci o nome do outro rapaz, o que levou para Jesus. Eles levaram ele até Jesus, porque eles confiaram, eles fizeram amizade. Então, a importância, Pedro, obrigada, a importância dessa força, dessa atitude no bem. E a gratidão é uma outra força muito importante, uma lição desse momento. Os discípulos, reconhecendo os gestos nobres do centurião, intercedem junto ao mestre por ele. Você viu até que ele chegou, ele mostrou a questão da humildade. Ele se ajoelhou perante Jesus. Ele chamou ele de Senhor. Até um dos apóstolos, como assim? Senhor? Você chama ele de Senhor? Ele não esperava isso de um centurião. Então, essa questão da gratidão, da certeza, do amor que a gente tem que ter sempre, isso faz parte da fé. Será, Jussara? Faz. Porque se eu estou grata, eu tenho fé, eu acredito. E a gente vai, durante esse trabalho aqui, a gente vai entender isso. Aí nós temos uma fala de Kardec sobre o poder da fé. A verdadeira fé se conjuga à humildade, como ele fez, né? Ele se ajoelhou à frente de Jesus. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Ele não botou, no caso ali, Deus, o caso seria Jesus. Ele depositou a confiança em Jesus. Por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Nós não podemos fazer nada sem Deus, sem a gente seguir o caminho correto, o caminho certo, reto, como se fala, né? Aí a gente vai conseguindo os nossos desejos. Essa é uma lição poderosa para nós. A fé se baseia na confiança inabalável da palavra de Deus. Que a gente tenha isso guardado em nós. Agora vamos para a mulher hemorroíça, que está em Mateus, em Marcos e em Lucas. A virtude sai de um manto. Ela toca uma das franjas. Eu não sei, vocês não devem ter percebido no filme. Tem algumas, são umas 4 só que tem na coisa dele. Essa franja que se chama talite. No caso da mulher hemorroíça, é uma fé que nasce do fundo da alma, quando tudo parece desabar. Foram 12 anos perdendo sangue sem conseguir a cura. Nenhum médico, nenhum sacerdote conseguiu curá-la.
12 anos ouvindo, não tem jeito. Quando a gente tem uma doença que não consegue curar, a gente fica desesperado. 12 anos sofrendo, 12 anos sendo evitada e colocada à parte. A mulher, na época do sangramento, ela sempre separada, ela não pode, onde ela tinha um local especial para sentar, no lugar que deitava no chão num paninho, porque não poderia ter contato com ninguém, porque ela estava contaminada, então não poderia. E a mesma coisa aconteceu com essa menina. Porque são 12 anos consecutivos, direto, ela não parava o sangue. Então ela era colocada à parte, ela foi colocada à parte da sociedade. E ela, quando vê que Jesus passa com uma multidão, ela vai correndo na esperança que ele vai conseguir me curar. Sai, entra naquela multidão louca, mas ela é tão desesperada que ela acaba caindo no chão. No que ela cai no chão, ela desiste? Não. Ela sai arrastada no chão até chegar a Jesus. E vai se arrastando e consegue tocar no talite. E nessa partezinha daqui, né, que a gente viu ali, que ela está tocando. E no que ela toca, ela imediatamente ela sente, ela percebe que ela foi curada. Ela sente que o fluxo de sangue parou. E ao mesmo tempo Jesus fala, pergunta, quem me tocou? Porque ele sentiu que saiu uma virtude dele. E ela no chão, ao escutar a pergunta dele, e ele olhando para ela, por mais que naquele momento ele não estava nem se tocando nisso, mas depois a gente conhece, né? Sabe o poder do nosso mestre, ele sabia que era ela, mas ele queria que ela falasse. Aí ele olha para ela e fala novamente, quem me tocou? Mas olhando para ela. E isso, quando ela sente ele olhando para ela, ela resolve falar, se sente estimulada e fala, fui eu, mas não toquei no Senhor. O Senhor não está impuro, mas percebi que estou curada. O Cristo se aproxima dela, pega no seu rosto e fala, filha, a tua fé te curou. Agora vamos analisar esse momento, esse trecho todo que foi falado. A fé, apesar do medo, porque ela estava com medo, né? Gente, ela falou assim, eu estou impura, como é que eu posso tocar nele? Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai brigar comigo? Mas não. Mesmo sendo considerada impura pela lei, eu fiz a pesquisa, eu botei embaixo porque eu quis uma parte, eu achei muito interessante. Em Levítico 15, 25 está escrito assim, eu vi na Bíblia de Jerusalém, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue de diversos dias, fora do tempo de suas regras, gente, palavra regras, naquela época, olha que bacana, eu achei super interessante, ou se as suas regras se prolongarem, estará durante toda a duração do fluxo no mesmo estado de impureza em que esteve durante o tempo das suas regras. Então ela era colocada à parte, ela não podia tocar em ninguém, ela estava impura. Eu quis só botar essa parte, gente, porque eu achei interessante se falar em regra. Nós temos aí a persistência e a determinação. Apesar dos 12 anos de sofrimento, sem conseguir a cura, a questão do isolamento, ela enfrentou a multidão e o receio de ser repreendida para conseguir tocar nas vestes de Jesus, como sua última e única esperança. Vê o que é a fé quando a gente tem, o que faz com a gente? Nos dá determinação, nos dá a persistência. A gente não deve desistir. Essa situação é uma situação que a gente pode ter em questão de doenças que às vezes nos atacam. A gente não deve esmorecer. Vamos em frente, vamos pedir ajuda, sim. Conversa com Ele, Ele vai nos escutar. E ela tem o reconhecimento do poder divino. Ela não acreditava apenas no mágico, mas no poder de Jesus de curar. Ela tinha a certeza que se tocasse, ela conseguiria ser curada.
E foi. Ela nem tocou nele, ela tocou num dos talites que tem ali, né? Que é o nome que tem aqui. É talit, o local da franja. Agora vamos fazer uma perguntinha. Quem quiser responder, eu ficaria muito grata. Sobre essa passagem. Por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha ao seu entorno uma multidão? Por que será? Por que ela conseguiu? Ele não estava pensando, ele estava andando. Ele só depois é que ele viu, ele realmente levou um susto. Quem me tocou? Por quê? Alguém arrisca? Foi? A fé. A fé dela, né? Então, nós temos uma resposta que está em Kardec, na Gênese, no capítulo 15. É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem de que atingir uma matéria orgânica, a fim de repará-la, podendo então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador. Ou, que é essa situação, atraído pelo desejo ardente pela confiança numa palavra, pela fé do doente, como você falou, pela fé. Então, a gente, quando tem fé, quando a gente tem certeza, não desanima com uma doença grave, a gente fala. O câncer, né, uma doença que mexe com a gente não pode desanimar, tem em frente. Vai ficar carequinha, não faz mal, o cabelo cresce, vai em frente. O negócio é fazer, ter fé, ter a certeza de que vamos conseguir. Agora nós vamos falar sobre a pecadora que ungiu o pé de Jesus, que está em Lucas. Em jantar na casa de Simão, o fariseu, Jesus não foi acolhido corretamente, falhando em demonstrações básicas de hospitalidade e respeito da época, ao contrário da mulher pecadora. Uma parte. O que é isso? Que demonstração básica de hospitalidade e respeito? Ele, ao convidar Jesus, assim que Jesus chegasse, ele teria que ter dado para ele uma bacia com água para lavar os pés, porque não se tinha sapato naquela época, era sandália. E aquela areia seca, né, tudo, então ficava sujo. Então é o normal se fazer isso. São 3 básicos, que tem maiores, mas esse é o básico, o mínimo necessário. A outra seria recebê-lo e dar um beijo dos 2 lados da face. Não fez. E pegar um óleo, um azeite e passar, como se estivesse abençoando mesmo, né, o seu visitante, a cabeça. Ele não fez isso. Jesus destaca que enquanto Simão tratou-o com frieza, foi considerado esse tratamento com frieza, porque o interesse do Simão era outro. A mulher, conhecida como pecadora na cidade, demonstrou amor extremo ao lavar os seus pés, com lágrimas, secá-los com seus cabelos e ungi-los com perfume caro. Esse perfume caro era um perfume que as mulheres prostitutas da época utilizavam. Antes de cada cliente que recebesse, elas passavam no corpo para ter o cheiro, né, para ficar mais cheirosa. Então ela pegou isso, não são perfumes baratos, são caros. Ela abriu o perfume todo e derramou nos pés de Jesus. Então ela fez uma coisa muito mais forte, recebeu Jesus com muito mais amor do que quem o convidou para almoçar, para jantar, não sei, não lembro mais. O ato da mulher, do vaso de alabastro, se prostrar aos pés de Jesus demonstra o tamanho da humildade e arrependimento sincero em seu coração. Quem sabe que mulher é essa? Maria Madalena. Maria Madalena. Isso está no Boa Nova. Humberto de Campos coloca. Ele nos informa que a pecadora que unge o pé de Jesus é Maria de Madalena. Está no capítulo 20, na história dela. É comentado isso. Então ela mostra
o arrependimento, porque Jesus antes a curou de não sei quantos demônios que tinham nela, ela foi curada. Então ela vem agradecer a Ele e a Deus pela cura que ela teve. Enquanto Simão olhava para Jesus fazendo julgamento de valores, a mulher olhou para os pés, de onde vinha a cura e perdão para a sua alma. Simão estava ali, ele questionou: se ele fosse realmente um Messias, ele saberia que ela é uma prostituta e não aceitaria que ela a tocasse. Então o intento dele era outro, não era de receber, era de pesquisar, ver realmente se você é um Messias ou não. Enquanto ela não, ela estava ali agradecendo. O choro e o mugir são vistos como atos de libertação da culpa e de entrega a Jesus, onde o amor substitui a sombra do passado, curando o espírito. Quando a gente tem esse sentimento de arrependimento sincero, aquele que vem lá de dentro, que a gente fez alguma coisa errada e a gente está, sabe, a gente tem isso quando age de errado. Quando esse arrependimento é sincero, ele vai nos levar à transformação. Ele nos ajuda a modificar, porque a gente começa a raciocinar, a pensar naquilo. E essa transformação nos leva à nossa libertação. Nós nos libertamos, começamos a cortar, acabar com aqueles nós, com aquelas coisas que nós temos. Então a gente vai modificando aos poucos. Agora passamos para um outro, o cego de Jericó, que está em Marcos, Mateus e em Lucas. O cego de Jericó, conhecido por Bartimeu, mendigava em Jericó. Ao saber que o Nazareno passava, pediu misericórdia. Jesus indagou o que queria que lhe fizesse. E o cego respondeu que desejava ver. Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. O mendigo, ao ver, passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Vamos lá entender o simbolismo, né, que existe nessa passagem. Jericó é uma cidade baixa em questão de altitude. Onde é que eu estou? Está aqui. Jericó está situada aproximadamente 250 a 260 metros abaixo do nível do mar. E isso é um simbolismo. A Bíblia tem isso, gente. Todas as passagens têm um significado, tem um simbolismo. Então, quando a gente vê Jericó, a gente está vendo a questão das energias baixas, que não são boas energias, certo? E aí a gente tem uma comparação, porque essa comparação se faz em relação a Jerusalém. Jerusalém se encontra a 750 a 870 metros acima do nível do mar. Significa o quê? Boas vibrações. Então ele sai de uma vibração de uma modo, são dois modos. Então é o simbolismo que tem das cidades. E a posição que Bartimeu se encontrava, ele estava no final já da cidade. Vamos lá. Bartimeu, ele simboliza o espírito estagnado e espiritualmente cego, preso à materialidade e ao vitimismo, né? Que a gente às vezes fica nessa, as pessoas ficam nessa, mas com um potencial de mudança. E essa mudança foi justamente essa transferência, quando ele sai, fica mais para o final, ele está cansado, então ele quer mudar. A cura de Bartimeu é uma metáfora para o despertar da alma, onde a fé e a ação despojam o espírito de suas limitações anteriores, permitindo-lhe enxergar com amor e justiça. Ele agiu. Então, todos esses casos, nós temos uma ação, nós temos o pedido do que eu quero, eu estou procurando, eu estou agindo.
Fé não é ficar parado esperando que caia do céu. Fé é ação. Representa a necessidade de cada um de nós darmos os passos necessários em direção ao Cristo, da gente agir e não ficar só orando e pedindo, né? Como a gente tinha antigamente, pede que Deus vai ajudar. A gente vai ajudar, mas a gente tem que agir. A gente tem que fazer por onde isso acontecer. Vamos lá, vamos pensar de novo. Como é que deve ter sido, como têm sido as nossas rogativas? Elas têm sido sensatas? Ninguém precisa falar. Essas são perguntas para a gente começar daqui para frente, só para a gente pensar. Só para botar dentro do nosso eu e começar a raciocinar, cada um. Eu já pensei muito fazendo isso, eu falei assim, meu Deus, estou precisando mudar. Mas aí a gente tem uma resposta assim, que vem de Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida. Não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta que lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça. E possuiremos o necessário à nossa alegria imortal, Então a gente tem que olhar com o outro com um olhar mais amoroso. A gente tem que partilhar, ver as situações que estamos passando, não com revolta, não com ódio, não com desespero, e sim com a fé, com a certeza que a gente vai conseguir. Pode não ser agora, tá, gente? Pode ser mais à frente. E pode ser que não seja do jeito que eu quero, porque nosso Pai sabe o que a gente merece, o que a gente precisa para crescer. Não é nem o merecer. Essa palavra está errada. É o que a gente precisa, necessita realmente para poder evoluir. Ele não vai dar uma coisa que não vai ajudar, pelo contrário, que possa até atrasar, ficar a gente estagnado. Ele não vai dar isso. Então a gente tem que saber realmente pensar como é que tem sido as nossas rogativas. Agora vamos falar da cura dos 2 cegos, que está em Mateus. Na Galileia, 2 cegos o seguiram, clamando, tem misericórdia de nós, filho de Davi. Ao entrar em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus perguntou, vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor. Então, tocando seus olhos, Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Imediatamente, a visão deles foi restaurada. Mais 2 que foram, agiram, não ficaram parados esperando, tristes, já estavam sofrendo muito. Souberam de Jesus aparecer na cidade, vamos lá, vamos correr, vamos pedir. E eles conseguiram. Aí eu botei aqui, já esquecendo, eu estou usando muito isso aqui, gente, essa minha colinha, eu até avisei ao Robson, eu estou com um probleminha na minha memória, que eu não estou conseguindo decorar as coisas. Já estou vendo com um neurologista, ele pediu 2 exames para fazer. Então, esse aqui é minha mão, tá? Está me ajudando. Desculpe, mas vai ser assim, senão eu me perco. Apaga tudo. Então, nessa passagem se verifica a cura. Indica que o resultado depende da preparação, do compromisso e do merecimento. Vamos lá, vai só para aí. Vamos lá, então são os pontos que a gente vai ver aqui. A cura indica que o resultado depende da preparação, do compromisso e do merecimento do espírito. Então, quando a gente precisa, quando a gente tem realmente esse compromisso de seguir em frente depois, seguindo, agradecendo, agindo no bem, nós merecemos. Então a gente tem que estar preparado para essas situações, não entrar em desespero. No entanto, a visão recuperada traz a responsabilidade de andar pelo caminho do bem. A visão, quando ele coloca, eu estou colocando referente a isso, mas é a nossa visão, né? A gente tem que ter essa visão de enxergar que nós precisamos
começaram a caminhar nesse caminho do bem. Discrição e trabalho íntimo. Jesus pediu que não divulgassem o feito. Isso reforça que a verdadeira transformação ocorre no interior do ser e não deve servir à vaidade ou ao orgulho. Eu não mudo a Jaqueline, mas eu mudo a mim, porque eu estou aqui dentro, é aqui dentro, como ele está falando. A transformação ocorre dentro de mim. E eu não tenho que ficar gritando a quatro ventos. A ordem de silêncio é uma característica do ministério de Jesus, especialmente nos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos é Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. Eram os três evangelhos, dos quatro, os três que têm mais similaridades. As passagens são sempre parecidas entre eles. São poucas coisas que são diferentes. O Senhor não buscava a fama de um mero curandeiro ou a aclamação popular que poderia levar a uma insurreição política contra Roma. Ele não queria guerra, ele não queria briga. Ele queria que a gente raciocinasse e mudasse por desejo próprio. Ele estava controlando o ritmo da revelação de sua identidade para cumprir o plano redentor de Deus no tempo certo. Tudo tem planejamento, tudo. Nós temos que aprender a saber isso. Nós temos que planejar tudo conosco também, no nosso dia a dia, nas nossas ações. A desobediência dos homens, embora nascido de um coração grato e cheio de alegria, serve como um alerta. O nosso zelo e entusiasmo por Cristo deve sempre ser submetido à sua palavra e à sua vontade expressa. A obediência é a maior expressão de amor e gratidão. E tudo raciocinado, gente. Não é aquela fé cega que, eu amo Jesus. É isso, não. A gente tem que ter essa reforma íntima. Jesus ensinava, tem que mexer, transformar, a gente começar a mudar e crescendo. Vamos para o nosso... Esse é o último dos eventos, né? Que são os 10 leprosos, a cura dos 10 leprosos, que está em Lucas. Dimas, que é um leproso samaritano, os outros todos 9 eram judeus, ele único que era samaritano, que era fora. Ao entrar em certa aldeia, foram ao seu encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. O que a gente falou? Eles não podem ficar próximos, então eles se afastam, mas eles gritam. E levantaram a voz e disseram: Jesus, tende piedade de nós. Jesus os orientou a mostrar para os sacerdotes. E eles rapidamente viraram e foram para o sacerdote, sem notar se teria cura ou não. Só um ficou. Um deles, era o samaritano, glorificou a Deus em voz alta e prostrou-se aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Jesus, vendo-o, perguntou: onde estavam os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros foram curados? Foram. Tanto que Jesus, quando manda para ir procurar os sacerdotes, para que eles sejam readmitidos, reincluídos na sociedade, que eles estavam igualzinho à mulher, né? Como eu falei, a questão do sangue. Estavam à parte, estavam excluídos por causa da doença. E quando os sacerdotes fossem ver, eles estavam limpos, não tinham mais nada, nenhuma chaga. Aí eles seriam readmitidos. Eles foram curados. Mas o único que voltou para agradecer foi o samaritano, Dimas. Os pontos dessa passagem, os 10. Jesus pediu que fossem os sacerdotes antes de estarem curados. Eles foram curados no caminho, demonstrando que a fé sincera exige obediência e ação, que é a fé ativa. Eles gritaram e pediram ajuda. Dimas.
Jesus curou todos, incluindo o samaritano, ensinando que o amor e a misericórdia de Deus são universais, não limitados à crença ou dogmas, como eu falei, sem preconceitos. E tem Emmanuel nos dando uma fala sobre esse momento. Aquele que recebe a dádiva pode ser somente beneficiado. Os 9 foram beneficiados pela cura. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. Dimas foi curado e redimido. Dimas modificou e ele passou a seguir Jesus. Então, quando a gente tem aquilo bem interno, bem internalizado, com certeza, consciente, agindo, raciocinando, aí sim, nós conseguimos ser redimidos também. E temos em Kardec, nas penas futuras, o Código Penal da Vida Futura. O espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no corporal. Todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea são as consequências das suas próprias imperfeições, as expiações de faltas cometidas nesta mesma existência ou nas existências anteriores. Pela natureza do sofrimento e das dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea, podemos julgar a natureza das faltas cometidas numa existência anterior e quais as imperfeições que as causaram. Então, quando a gente fala, eu não sei, será que eu fui ruinzinha na vida passada? Aqui está dando uma dica, gente, tem como saber. A gente vê isso. A gente consegue, quando a gente começa a analisar as nossas atitudes, as nossas questões, desses tropeços, dessas dificuldades que a gente tem, começa a analisar isso. Aí você vai descobrir o que foi, como é que foi no passado, por que você está passando por isso. Gente, a doutrina espírita é maravilhosa, nos faz raciocinar, realmente pensar. Aí eu tenho que puxar a fadinha para o meu lado. Eu amo. Jesus quis mostrar-nos com esse episódio que a gratidão é sentimento raro entre os homens. Isso é uma fala de Meimei, né? E com isso, vamos pensar? E eu? É para cada um, tá? Será que eu posso me comparar ao Dimas? Eu ainda continuo agindo como os 9, que recebo a cura e tchau, vou viver. Vou continuar a fazer a minha bagunça do jeito que eu gosto e pronto. Ou eu sou o Dimas, que sou curado, mas reconheço e agradeço. Isso que a gente tem que pensar. Aí tem Emmanuel. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de um recurso menos desejável. Não era bem aquilo que eu queria. Mas rendamos graças, pois por todas as experiências do caminho evolutivo na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo que passamos é para a nossa evolução, então a gente tem que agradecer. Tudo é para o nosso crescimento, tudo é para a nossa felicidade. Apesar que, assim, tem hora que não é do jeito que eu estava esperando, não é bem o que eu estava desejando, mas era o que eu estava precisando. Fé. O poder da fé que transporta a montanha. Montanha. O que é a montanha? Quando se fala isso, o poder da fé que transporta a montanha, o que significa ser montanhas? Oi? Nossas imperfeições, nossas dificuldades, são os nossos problemas o que a gente tem que mexer. Então, a gente, com a fé aliada à compreensão, que como eu falei, não adianta eu ficar revoltada porque eu peguei uma doença, estou com uma doença grave. Eu tenho que compreender, tenho que entender o que eu posso fazer. Aliada, que é mão em volta, vai e volta essas duas aqui, a ação, eu tenho que agir, eu tenho que procurar um médico. Tem que procurar Jesus, sim, vamos lá, vou para a casa espírita, vou para a igreja, onde eu quiser, vou rezar mais, mas vou procurar um médico, vou seguir o que eu tenho que fazer. E com isso aqui é o quê? É a fé raciocinada, gente. Agindo. A gente tem que agir.
e não ficar revoltado, paralisado e triste. Quando a gente está assim, eu tenho fé. É a fé que não é raciocinada. É a fé cega. E ela não ajuda, ela atrapalha. A fé raciocinada nos vem de Jesus, porque Ele ensinou isso desde o início. Não é a doutrina espírita que ensina isso, não é outra religião, é desde o início Jesus ensinou. Dos ensinamentos nós já pegamos isso também, a doutrina pega pelo Evangelho. Jesus não impunha suas ideias, não violentava consciências, nem exigia a fé cega, sem exame. A sua mensagem sempre foi dirigida ao intelecto e ao sentimento, bases legítimas da fé raciocinada, que o Espiritismo veio reviver, relembrar, porque a gente estava esquecido. Não basta pedir, tem que sentir. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Lembra do centurião? A mulher que estava nos pés de Jesus. Então se conjuga a humildade. Aquela que possui deposita, aquele que a possui deposita mais confiança em Deus. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar. Que a gente vai receber no momento certo as questões que a gente solicita. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Isso está no Evangelho, tá? Todas essas falhas aqui eu peguei do Evangelho. Então a gente tem que sempre perseverar. Tua fé te salvou. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se veem. Isso está em Hebreus. Cadê? Ter certeza é possuir a convicção plena, a segurança absoluta do que eu quero e do que eu espero. E a convicção é ter crença, opinião firme a respeito das coisas que não se veem. Eu vejo Deus, mas eu tenho a certeza absoluta que Ele existe. Eu confio nele. Eu tenho fé. Vamos pensar? Mais outra para levar para casa? Para a gente ficar pensando, guardando na nossa cabecinha? Em que área da vida estou precisando de cura, de direção, força ou recomeço? E sempre, é bom por isso sempre analisar e avaliar a nossa vida. E nós temos uma fala de Emmanuel. Lembremos-nos assim, que o Cristo de Deus, em sua fé nos homens, renova a cada dia o nosso vivo ensejo de aprender e servir. E apliquemos em nós mesmos esse mesmo padrão de socorro incessante, perdoando e auxiliando, sem qualquer restrição, porque somente assim, na base da fé pura, que jamais desfalece, a nossa caridade encontrará a vida, o alicerce do amor para a bênção da luz. Então a gente tem que, para nos socorrer, perdoar, amar, respeitar, não ter preconceitos. A caridade tem que ser pura e sincera. E finalizando, tem no Evangelho, tem uma mensagem grande de Santo Agostinho, mas eu peguei uma frase dele que eu gostei. A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Nossa vida aqui é uma coisinha pequenininha, se a gente lembrar que nós somos espíritos eternos. Nós vivemos a infinidade. Nós não temos só esse tempo que vivemos aqui encarnados. Então, essa angústia, esse nervoso do nosso presente, não quer dizer nada, comparando a esse espírito eterno que somos nós, que Deus nos deu, né?
essa canção. Gratidão a vocês por terem tido a paciência de estar aqui me escutando, correndo, usando papel para olhar, para poder ver. E muito obrigada. E tenham fé em vocês e principalmente no nosso Pai e no nosso irmão Jesus e na nossa Mãe Maria, que é maravilhosa.